um passo de cada vez. Assim tem sido a nossa jornada nessa proposta de construção da sede própria do Centro Espírita, a Casa do Consolador Prometido. Chegamos até aqui graças ao amparo dos benfeitores do mundo maior e ao apoio de benfeitores encarnados que contribuíram conosco e contribuem ainda, doando valores essenciais à compra dos materiais e ao pagamento da mão de obra contratada. Estamos caminhando, não esmorecemos, pois temos uma meta, um objetivo, e juntos chegaremos à conclusão desta obra. Caminhamos agora para uma nova etapa no processo da construção, a cobertura. E para isso voltamos a pedir a contribuição espontânea e sincera dos companheiros e companheiras que apoiam a ideia, a proposta, os objetivos a que nos propomos juntos realizar, que possam continuar contribuindo conosco. Uma pequena parcela, mas nunca será irrisória, pois é com pouco de cada um que nós atingiremos o objetivo a que nos propomos e deixaremos na Terra, nesta existência, juntos, este legado, a sede própria do Centro Espírita, a Casa do Consolador Prometido. Boa noite a todos que vieram na Casa do Consolador Prometido na noite de hoje. Todos sejam bem-vindos, encarnados. E os desencarnados que vieram também sempre serão bem-vindos nessa abençoada casa. Encarnados que vieram, desencarnados que vieram de livre, espontânea vontade, e os encarnados que aqui foram trazidos na noite de hoje, que sempre se sintam à vontade e sempre serão bem recebidos. Para nos harmonizarmos, convidamos a nossa irmã para que faça a leitura de um trecho do Evangelho. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido. O servo que conheceu a vontade de seu senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será ferido rudemente. Todavia, aquele que não a conheceu e que tive feito coisas dignas de castigo, será ferido menos energicamente. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Eu vim a esse mundo para realizar um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem tornam-se cegos. Alguns fariseus que estão com ele e que ouviram essas palavras disseram-lhe: acaso nós também somos cegos? Jesus lhe respondeu: se fosseis cegos, não tereis pecado. Mas dizeis agora que vedes, e por isso o vosso pecado permanece em vós. Agradecemos a nossa irmã Rosângela pela leitura do trecho do Evangelho. E para darmos continuidade, convidamos a todos que se fechem os olhos carnais, não como ritual, mas para que assim possamos sentir a espiritualidade superior. Bondoso e amado Pai, querido Mestre Jesus, nossos mentores, mentores da casa, agradecemos a bendita oportunidade de aqui podermos estar nessa noite de hoje e assim compartilharmos os ensinamentos que aqui forem trazidos. Pai amado, amado Mestre, queridos mentores, como pendentes pedimos, Pai, que na noite de hoje possamos ser amparados, para que assim possamos bem compreender e entender a mensagem do Divino Mestre Jesus. Pai querido, querido Mestre, pedimos em favor dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que aqui vieram na noite de hoje, que possam encontrar, Pai amado, nessa abençoada casa, tudo que aqui vieram buscar, o lenitivo para suas dores físicas e morais. Que assim seja. Então, vamos apresentar o nosso irmão palestrante, né? É o
Nosso irmão Rafael Peroni, eu fiz uma colinha aqui antes de a gente começar. Nosso irmão, ele trabalha no Centro Espírita Universal de Ramatiz, não aquele, acho que o pessoal conhece bastante o Ramatiz, não aquele do lado do Malé, mas um pouco para cima, assim. Divina Providência. Né? Nosso irmão também trabalha na Cruzada dos Militares, né? Junto com o seu Ney e outros irmãos que aqui vêm. E o título não preciso falar, né? O título da palestra de hoje, nosso irmão já nos poupou um pouco de trabalho, colocou, né, na tela, que todos possam ler o título do trabalho que será desenvolvido na noite de hoje, da palestra da noite de hoje. Nosso querido irmão se sinta à vontade, né? E que faça uso da palavra para nos transmitir tudo aquilo que foi planejado pelo Senhor. Obrigado. Agradeço. Bom, queridos irmãos, boa noite. Antes de mais nada, aí, queria agradecer pela acolhida, pela oportunidade de nós expormos aí um tema que eu considero bastante atual e que nós possamos, nessa noite, aprendermos juntos, né? E tanto aquele que fala quanto aquele que escuta também, todos nós aí, nós aprendemos. Bom, o título, né, tá conversando aqui com o irmão Ney, grandinho o título, né? Eu disse, pois é. Quando eu pensei no tema, eu logo disse, eu vou escolher algo que nós pensamos ser bem atual nos dias de hoje. Algo que a gente, quando mentalize, se eu ligo uma televisão, se eu conecto a internet, se eu pego o meu celular, algo bem atual que eu possa fazer essa conexão do espiritismo com o nosso momento atual que nós vivemos. E já podemos adiantar que, né, dos altos e baixos, nós estamos nos momentos delicados aí da nossa humanidade. A beleza, a pureza, sim, mas também nós temos que considerar o outro lado, esse lado da transição planetária. O título, Transição Planetária, o Despertar da Consciência, Permanência ou Exílio. Eu já coloquei, né, esse permanência ou exílio, já para nós pensarmos e colocarmos uma reflexão. Como assim permanecer ou exílio, ser degradado? O que isso tem a ver com a nossa transição planetária? Então, ao longo da exposição, nós vamos tentar colocar faseado, né? E, ao mesmo tempo, como já havia falado, nós fazemos essa ligação do nosso dia a dia, o nosso agora, o que nós estamos presenciando no nosso mundo e que nos influencia 24 horas por dia. Eu deixo esse primeiro slide, essa primeira mensagem que Jesus nos coloca, né, lá no nosso Evangelho. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Né? Lá no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, né, que são citadas. E um bem significativo versículo é esse. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vou deixar para reflexão. Já dou até vou partir um pouco lá para a conclusão, vou dar o gostinho da conclusão. Eu vou usar o mesmo slide para a conclusão. Depois que nós passarmos por toda a exposição, para a gente ir refletindo, a cada slide que eu for passando, lembra do bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Pode lembrar também do Jesus olhando para a gente aí. Transição planetária, já não é mistério. Quem comentou bastante, né, nosso saudoso Chico Xavier,
O Emmanuel trouxe bastante passagens a respeito da chamada transição planetária. 2050 e... eu me esqueci. 7. Fiquei matutando. Por que 2057? Alguém pode me dizer o que tem de data cabalística? Eu vou fazer 101 anos. 101 anos. O que seria 2057? Alguém faz aniversário em 2057. Ninguém? O Livro dos Espíritos. Considerada aí, né, a ascensão do Espiritismo. 200 anos. Que coincidência, não? Breve comentário, se nós pegarmos os livros, o volume das obras do Chico tem tudo a ver com isso aqui, ó. Essa transição que vem. Se nós pegarmos as obras do Chico, aonde tem a maior concentração de obras é quando a humanidade mostra algo, tanto moralmente como tecnologicamente. 2, 3 semanas atrás, estávamos eu e Ney lá na Cruzada fazendo estudo, né? O livro de Emmanuel. E eu estava conduzindo o estudo. A primeira coisa sempre dá curiosidade. Que ano é esse livro? Eu gosto bastante de datas, né? O que nós temos de importante nessa data? Foi pesquisar. Né? Criação tecnológica disso, vacina da poliomielite, aperfeiçoamento da bomba nuclear, agora bomba de hidrogênio, ou seja, recados que a espiritualidade nos traz. A concentração de temas e livros. Essa transição planetária não é apenas uma data. Nós estamos vivenciando, como eu havia falado, esses altos e baixos que nós, diariamente, nós sentimos. O nosso organismo, ele sente. Devido a essa ligação que nós temos com o mundo espiritual. E essa transição, essa transformação, essa influência é daqui para lá, de lá para cá. Esse intercâmbio com o mundo espiritual é constante, nós sabemos. Assim como o mundo espiritual também está em transformação, nós estamos também em transformação com essa transição planetária. Perturbações, alegrias exacerbadas, acontece do lado de lá e do lado de cá, nesse intercâmbio. Vários acontecimentos nós vamos passar no nosso mundo, dentro dessa transformação do lado de cá. Quantas guerras nós temos hoje? Alguém poderia chutar? Algum irmão, irmã? Quantos conflitos armados nós temos hoje? Fui pesquisar por curiosidade. 28. Como assim? Se eu ligo a televisão, pego meu celular, eu só vejo Ucrânia, Eu ia chutar 5. Palestina, 28, meus irmãos. Muitos não são noticiados. Só na nossa querida África, são mais de 10. Isso eu estou falando dos conflitos. Cataclismas. Alguém lembra semana passada o que aconteceu na Espanha? A enchente, nós vivenciamos aqui no nosso Rio Grande do Sul há pouco tempo também. A Espanha, cidades inteiras debaixo d'água. Isso tudo tem a ver com a nossa transição planetária. Mas fulano anda meio chorosa. Cicrano anda, ele está sempre sensível, mais sensível, tem dias. Ninguém tira da nossa cabeça também esse intercâmbio, essa influência dos espíritos. O que acontece do lado de lá influencia aqui. E nós vamos ver alguns espíritos, a força, estão sendo degradados. Quem é degradado? Quem é exilado? Será que vai feliz?
O que ele deixa é um rastro de felicidade ou é um rastro de alegria? Despertar da consciência. Fala bastante em consciência, consciência. Vamos, né? O irmão que tenha mais consciência, menos consciência. Um espírito inferior, superior, menos esclarecido, mais esclarecido, menos consciência, mais consciência. Como é que a gente desenvolve a nossa consciência? E já tinha adiantado, permanência ou exílio. Já coloquei até um adendo ali, né? Comportamento moral. Esse detalhe, essas duas palavras, comportamento e moral, é o que vai nortear a maior parte dos comentários que nós vamos fazer aqui. Se nós pegarmos a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis divinas, né? Então, nós pegarmos, hoje eu trouxe bastante livro aqui, né? Se nós pegarmos aí a terceira parte, segunda parte, terceira parte. Lei de Deus ou lei natural, né? Temos as leis divinas. Leis materiais, leis imateriais. Uma delas, em especial, que tem a ver com o que está sendo falado hoje, é a lei do progresso. Importantíssima, que norteia, né, dá um norte dessa transição planetária. Não querendo nos desfazer das outras leis, mas essa lei é importantíssima. E o que está dando o caminho para essa nossa transição planetária. Importantíssima. Então, ali na nossa terceira parte do Livro dos Espíritos, né, tem desde a primeira pergunta, né, o que devemos entender por lei natural. E aqui, nos comentários de Kardec, ele fala das leis físicas, as leis morais, diz respeito ao homem, as relações com Deus e com seus semelhantes, né, as leis morais. O Evangelho também nos fala sobre a lei do progresso, capítulo 3, o item 19, onde Santo Agostinho, botei até, transcrevi aí para nós lermos, o progresso é uma das leis da natureza. Deus, por sua bondade, deseja que tudo cresça e prospere. Todos os seres da criação, tanto os animados quanto inanimados, serão submetidos à lei do progresso. Pedimos atenção. Olha o verbo, submetidos. Ah, mas eu não quero essa lei do progresso. Não me interessa. Olha o que o benfeitor nos fala. Submetidos, quer queiramos ou não, a lei do progresso vai nos regir. Quem não quiser, está no seu livre-arbítrio. Reme contra. Algo vai acontecer. Quem vai contra as leis divinas, contra as leis de Deus, uma delas é a lei do progresso. Vamos lembrar aí a nossa piramidezinha. Eu ia botar até os planetinhas, mas eu coloquei aí a pirâmide. 1, 2, 3, 4, 5 mundos. Né? Recém estamos no segundo e indo para o terceiro. Vamos passar da metade. É isso, né? Mas não é da noite para o dia. Será que estaremos encarnados ainda? 2057? Ó, nunca diga nunca aí. Pode fazer o cálculo. Hã? Nunca se diz. Só nós olharmos os centenários aí, né? Cada vez mais numerosos. Cada vez mais numerosos. Mais uma dádiva da lei do progresso. Contempla a medicina, né? Progresso tecnológico. Uns países um pouco mais, outros um pouco menos.
né? Tem países aí que tem centenários aí em larga escala. Mundo de expiação e provas, estamos no caminho da regeneração. No caminho, próprio Chico, em seus comentários, ele falava, não, minha filha, 2057, aí pulo o muro, estou regenerado. Não é assim. Né? O cálculo são 400 a 500 anos. Aí sim eu acredito que ninguém aqui nessa sala, né? Ou vai estar reencarnado. Está retornando, né? Mas para uma escola melhor. Esperamos que todos, né? Estejamos nessa escola em regeneração. Que se 400 ou 500 anos após 2057, essa data nos dada, né, por Emmanuel, então não tem como é que é a fadinha com a Vale de Condão agora está regenerado, né? Todos somos regenerados, né? O bem sobrepujou o mal. Então vai ter um período ainda de transição. Estamos numa transição. Depois eu vou trazer um livro aqui fenomenal da Joana de Ângeles. Amo a Joana de Ângeles, o que ela fala. Fala muito do mundo regenerado. A gente fica imaginando, né? Que mundo, como assim um mundo regenerado? Como é que vai ser? Ah, eu tenho meu cachorrinho, como é que vai ser lá os animais no mundo regenerado? Como é que eu vou estar no mundo regenerado? Vou estar um pouquinho mais velho, né? Ou reencarnado. Mas a gente fica na curiosidade. E a curiosidade maior, estou falando desde o início. Vou ficar ou não vou ficar? Posso até arriscar. Eu aposto que a grande maioria, ou se não parou para pensar, pelo menos fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que eu vou ficar aqui nessa terra em regeneração ou eu vou partir? Por isso que nós colocamos aquele, né, um tema grande para despertar. Será que eu vou ficar ou eu vou partir? Eu quero ficar. Alguém aqui quer partir? Ou todos querem ficar? Eu quero ficar. Quero ficar com a minha mãe, né, com meus entes queridos, com a espiritualidade amiga. Quem é que fica? Quem é que vai? Tem gabarito para essa prova? Tem uma senha. É uma senha? Né? Pô, chegou a minha senha. Não, posso dizer que vai abrir o portal, opa! A senha é o primeiro slide. Se vocês lembram, a senha é o primeiro slide. Imagens falam por 1000 palavras. Cataclismos, enchentes, isso é a transição planetária no seu decorrer. Mas está acontecendo agora? Volta a falar no Chico. Através da sua mediunidade, os benfeitores, principalmente Emmanuel, já nos fala, desde a Segunda Guerra Mundial, essa troca está se acirrando, está ficando cada vez mais presente. Que troca é essa? Gente e espírito partindo, espírito chegando. Como assim? Vou adiantar. Quem não está adequado, não está se adequando a essa terra em regeneração, no caminho da regeneração, vai ter que partir. Irmão, desculpa, para o seu próprio bem. Senão, você vai sofrer. Estará numa sintonia diferente do que você está agora. Mencionando a Segunda Guerra Mundial. Nós vemos nos filmes. Alguém é da época da Segunda Guerra? 1949 finalizou. Alguém nasceu antes? Não. Tem alguém? 40. Então a senhora vivenciou, né? Não passava muito em televisão, tinha televisão naquela época, essa aí eu não fiz essa pesquisa. Não. Meu padrinho era institucional. Meu padrinho com 4 anos, eu esperei ele. Então a senhora teve detalhes, né? Então, desde aquela época, né, já estava ocorrendo
transmigração. Vamos usar essa palavra bonita. Espíritos indo, espíritos chegando. E acirrou. Eu vou dar números. Como eu falei, eu gosto de números, né? Quantos bilhões nós estamos hoje na Terra? Alguém já parou para pensar? 8 bilhões e um caquinho. E caminhando, né? Tem país aí que não para de nascer criança aí, né? Tá 8 bilhões. Quanto nós éramos na Segunda Guerra? Não chegava nem a 2 bilhões. Quanto era na época de Cristo? 1000 anos, 1949, acaba a Segunda Guerra. Da onde encarnou tanta gente? Alguém já parou para pensar? Tava... Todas essas almas estavam no mundo espiritual? Pode ser? Ou vieram de fora? Será que eu sou... É a minha primeira encarnação aqui? Ou é reencarnação? Hã? Há muitas moradas na casa de meu pai. É ou não é? É algo a se pensar. Várias perguntas, né? Várias reflexões. Covid-19. Este aqui, ó, fui pegar uma imagem. Este livro, Transição Planetária. Não sei se alguém já leu. Fala bem desses cataclismos. Ele foca bem no socorro dado pelas equipes espirituais nesse cataclismo aqui. Um tsunami lá na Indonésia, no país da Indonésia, lá na Ásia. Outro livro do mesmo, Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração. Cita a Covid-19. São os alentos. Foi aquilo que estava sendo comentado no início. Quando chega a tristeza, durante essa regeneração, sempre vem o alento. São livros, quem gosta de ler, mesmo assistindo às exposições doutrinárias. Se a gente pescar, dá para notar isso aí. Vem um alento para os nossos espíritos. Por que é isso? Tanto sofrimento, tantas desencarnações no Covid. Quantos desencarnaram ao mesmo tempo nesse tsunami? Vêm as explicações. Para nós não ficarmos, falando, mal falando. Como pode? Morreram tantos. Há um propósito. Esses irmãos desencarnaram, não foi por acaso. Estava na hora de... E bem curioso, para quem lê o livro, quantos estrangeiros estavam, diversas partes do mundo estavam naquele mesmo local. Um local turístico, né? Por que Joãozinho estava ali, né? Por que o André? Por que o Pedro? Por que o John? Né? Todos aqueles... Nada é por acaso. De materialização do Consolador prometido em Santa Maria está em execução. Precisamos da ajuda de todos. Colabore doando via Pix 00300740000143. Será mais um ponto de luz, um hospital de almas. Que assim seja. Os livros, então... A transição planetária, o mundo da regeneração. Contracapa da transição planetária. Estamos no limiar da grande transição, em que o nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Isso já constava no planejamento celestial há muito tempo e não se dará, ó mensagem, obviamente, num passe de mágica. Pois se trata de um processo de transformação lento e gradual, porém impostergável. Não tem como postergar, não tem como empurrar para frente. Vai acontecer e já está acontecendo.
Quem não acompanhar, os irmãos que não acompanharem, vão ser empurrados. Né? O efeito manada, né? A multidão vai levar de arrasto. Isso que é importante todos nós pensarmos. Nós temos que nos adequar. Não sejamos aqueles que vão de arrasto. Que às vezes dói ser arrastado. Vamos expandir a nossa consciência, tombando, levantando, tombando, levantando, nos dando as mãos, entendendo o momento que se passa, vamos tentando, ao máximo de mãos dadas, prosseguindo para essa regeneração, para que possamos permanecer. Aqui a imagem da guerra da Ucrânia, né? Desafios que eu elenquei ali para a transição planetária. Pode existir mais e mais, você deve estar pensando mais. Desastres naturais, acabei de falar, desigualdade social. Eu ligo a televisão, eu já não ligo televisão. Eu ligo televisão, já, né, aquele turbilhão, ou é guerra, ou é isso, ou é aquilo, eu já boto, né, vou tentar achar um canal que bota os animais, alguma coisa boa, né? Eu vou sintonizar minha mente com algo. Vejo só os flashes das manchetes aí, né? Crises de valores, conflitos. Mas nós temos que pensar. Apesar de choros, lamentações, tudo tem um propósito e se está acontecendo é para o avanço. Temos que raciocinar que às vezes este avanço, né, quem está com o pé no acelerador, que é o nosso governador Jesus, né? Ele deve estar lá com o pé no acelerador. 2.000 anos, né? 2.000 anos. Desde a minha morte. Como é que está a humanidade? Teve avanço tecnológico, vários avanços, mas permanece em muitos pontos, principalmente moralmente, estagnada. Então está na hora de pé no acelerador. Aí acontecem alguns acontecimentos, nós temos vários acontecimentos em que muitos não conseguem se adaptar. Essa aceleração de cataclismas, de guerras, tudo ao mesmo tempo. E aí, meus irmãos? Onde é que entra o entendimento, o estudo? Acontecendo e, senão a nossa mente, né? Meu Deus, mais uma guerra, meu Deus, mais isso, mais aquilo. Calma. Há um propósito. Vamos visualizar à frente. Tudo tem um propósito. Necessidade de maior consciência coletiva e ética. Coloquei até em amarelo. É uma das partes do nosso tema. Como assim consciência coletiva e ética? Depois, mais à frente, eu vou colocar o que é esse conceito que o próprio Kardec nos coloca em sua obra de consciência. Já adianto, porque muitos pensam que consciência é o meu pensamento, é o que eu penso, é o meu cérebro. Como consciência? Consciência coletiva. Esse senhor que se encontra abaixo nessa fotografia, Émile Durkheim, filósofo francês, considerado o pai da sociologia. Estudou muito a relação entre os seres humanos dentro da sociedade. Ele deu um conceito de consciência coletiva. É o conjunto de sentimentos e crenças comuns aos membros de uma mesma sociedade. Isso é o conceito dele. Ele era espírita? Pelo que eu pesquisei, não. Na hora que eu fui estudar. E vocês vão ver muito a semelhança
com o conceito dado por Kardec. Conjunto de sentimentos comuns, consciência coletiva. Há uma necessidade dentro desse conceito de uma consciência coletiva para nós transformarmos nosso planeta nesse rumo da regeneração? Alguém discorda? Nós temos que dar as mãos, a figura, temos que dar as mãos, pegar esse planeta, né? Essa coletividade, tomarmos as rédeas e seguirmos em frente? Ou pararmos na frente da televisão e ficar olhando guerra? Ai, meu Deus. Ai, fulana. Ai, quantas vidas. Pelo que nós falamos, tirarmos os propósitos desses acontecimentos todos. Aí, o conceito. Livro O que é o Espiritismo? Número 127. Qual a origem do... Já fala, ó, sentimento. Não é o mesmo que o Durkheim, ó, o filósofo, falou? Qual a origem do sentimento que chamamos de consciência? É uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar. Resoluções que ele, como homem, muitas vezes esquece. A lei do esquecimento. Então, fica impresso no nosso espírito tudo que nós aprendemos nas existências anteriores. Reencarnação após reencarnação vai ficando impregnado no nosso espírito. Este aprendizado que nós temos ao longo do tempo. Resoluções essas, como está a explicação, então fica impregnado no nosso espírito, formando esse sentimento que é a consciência. E aquilo vai aglutinando, vai reunindo. Imaginemos os espíritos que hoje habitam os mundos celestes, aquele último lá da piramidezinha. Dentro desse conceito, qual será a consciência? Que consciência tinha Jesus? Quantas vidas, né? Ou melhor, quantas reencarnações, quantas passagens ele aqui na Terra, outros planetas? Será que os outros orbes que Jesus passou ainda existem? Espírito milenar, milhões de anos? Coisa que a gente não consegue nem imaginar, né? Qual a consciência? Imagine a consciência dentro dessas existências. Por isso que nós temos Jesus como o guia. Deus colocou para ser o nosso guia. Vou botar alguém que tenha a melhor consciência possível para tentar tirar essa multidão. Se hoje nós somos assim, imagine na época de Cristo. Os apóstolos, né? Nem sabiam ler, a grande maioria não sabia ler. A paciência que tinha Jesus para ensiná-los. Calma, Simão Pedro, calma. Né? O Senhor olhando pela janela. Alguém aqui, eu vou partir dessa pergunta, nunca se perguntou quem eu sou, de onde eu vim? Pelo menos de onde eu vim. Quem eu sou? Ah, eu sou o Rafael, nessa existência. Quem realmente é você? Nós nos conhecemos? Hoje eu sou Rafael. 300 anos atrás eu era André. Mas tanto, 1000 anos, 500 anos atrás, era Paulo? Nós sabemos quem nós realmente somos? É esse o X da questão. Essa é a tomada da consciência. Principalmente eu me autoconhecer.
quem realmente eu sou? Quais as minhas imperfeições? O que eu tenho que corrigir? Difícil, né? Mas nós temos pistas. Eu sou de qualquer coisinha, fico naquele nervoso, eu tenho muito nervoso. Eu estava lendo, né, nos nossos estudos lá, né, e fiquei pensando, né, tinha um trecho lá que às vezes as mensagens chegam pelos outros, né? Lá dentro da nossa família. É bem nervoso, né? Mas que pessoa calma ela é, né? Não são dicas para nós nos conhecermos? Quem não pode dizer que é o nosso benfeitor que está do lado? Fala para ele, fala para ela. Anda muito nervoso. Vamos corrigir isso aí. Tudo faz parte do aperfeiçoamento, desse crescimento da nossa consciência. Que tamanho é ela? Tem como mensurar. Se nós soubéssemos, eu estou aqui na Terra faz 1000 anos, Ney. Mas pode existir outro que há 200 anos tem uma consciência muito maior que a minha, dentro daqueles conceitos que nós vimos, esse sentimento. Ele conseguiu progredir mais. Isso é natural. Nem todos progridem à mesma velocidade. Nem todos vão ter a mesma consciência. E qual que é a consciência que tem que ter para ficar na Terra aqui, em regeneração? Eu quero ficar. Voltamos àquela pergunta. Eu quero ficar. Vamos passar aí. Características da transição. Despertar da consciência. A humanidade está sendo chamada a revisar suas crenças e ações buscando sua evolução moral. Toda hora vem, né, a mensagenzinha no ouvido de todos nós aqui. Quer seja por um irmão, uma irmã, uma exposição que nós escutamos, um trecho que nós estudamos, uma conversa com um familiar. Está sendo disseminado para nós expandirmos essa nossa consciência. Agora eu vou começar com mais perguntas, né? Encher a cabeça de vocês hoje de perguntas. Estamos preparados? Estamos preparados? Estamos absorvendo essas mensagens que estão chegando? Essas chamadas? Divisão das almas. Aí entra ali, botei até do ladinho. Pode ser que alguém não conheça o que é o joio, o que é o trigo. Vou botar até a imagem. Olha que coisa interessante. O que é o joio? O joio, ele é muito rígido e não se curva nunca. Isso é característica da plantinha. O joio é apegado à terra, material, mas mais difícil de ser colhido. O joio prejudica o trigo e é tóxico para o consumo. Podemos fazer uma analogia? Com alguns irmãos que nós vemos aí provocando guerras, né? E o trigo? A gente fala, a separação do joio e do trigo. O trigo é maleável, se curva com facilidade. Quanto mais maduro, mais fácil de colher. O trigo alimenta e dá vida. Desde a época que Cristo nos colocou isso no Evangelho, né? Olha a consciência, olha onde ele foi tocar. As características das duas plantinhas. O joio e o trigo, as grandes diferenças, e que nós podemos comparar. As grandes diferenças que nós temos entre nós. Às vezes eu sou um pouquinho do joio, né? Às vezes eu sou um pouquinho do trigo. Né? Creio que, claro, Jesus Cristo está 100% trigo, né? Mas às vezes a gente tem uma sementinha do joio ali, né? O despertar da consciência, então, meus irmãos. Já vou para o gabarito. Qual que é se eu pegar um papelzinho, o que eu tenho que fazer? Não tem. Nós não temos uma fórmula, a fórmula do bolo. Mas nós temos o que está nos livros, o que a espiritualidade nos traz. Questão número 918 do Livro dos Espíritos. Buscar ser um homem de bem.
Lógico, homem e mulher, pessoas de bem. Vamos colocar, né? Na época usava bastante homem, né? Pessoas de bem. O que é uma pessoa de bem? Está no nosso livro dos Espíritos, questão 918. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, na mais completa pureza. O homem possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa e sacrifício, sem interesse pela justiça. Vamos buscando na nossa mente, existe hoje alguém assim? Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crenças. Kardec coloca, em síntese, junto com a pergunta ao espírito benfeitor. Então, se eu não for 100% um homem, uma mulher de bem, eu não vou ficar na Terra em regeneração. É aí que eu quero chegar. Todos vamos chegar a esse 100% do homem de bem? O trigo, 100% trigo, sem um verdinho do joio? Um dia vamos chegar, né, irmã? Mas não agora. Nós estamos ainda em provas e expiações. E mesmo no mundo, quando nós entrarmos em 2057, nessa data, nós ainda temos algo a caminhar. Agora, não podemos ser o 100% joio. Esse joio vai para onde? Vamos ver mais à frente. Mais detalhes. Autoconhecimento, despertar da consciência, prática da caridade, vigília mental, orar e vigiar, orar aí embaixo, estudo e oração, dedicar-se ao estudo das obras espíritas, a oração. Botei até um trecho aqui do Céu e Inferno. Código Penal da Vida Futura. Ah, mas eu faço bastante o bem, pratico a caridade. Eu não faço mal. O principal, muitos de nós, poxa, mas eu passei a minha vida inteira sem fazer o mal. Mas o que diz ali a própria obra, o Céu e o Inferno, lá no 6º, a Gênese. O que nos fala o Céu e o Inferno? O homem, o bem e o mal que fazemos resultam das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer pelo mal que fez, como por todo o bem que poderia ter feito, mas não fez. Esse é o X da questão. Muitos de nós pensamos que, poxa, mas eu estou tranquilo, não faço mal para ninguém. Fiquei sentadinho, durei 150 anos. Um dia a gente vamos chegar assim, né? Mas eu não fiz mal para ninguém. Mas irmão e irmã, tá aqui, ó. Os gabaritos, né? E o bem? Fez ou não fez? O que vai ser pesado na balança para separar o joio do trigo? E o joinho vai para onde? Estamos fechando. Quiron. Emmanuel citou, né? Falou para Chico. Chico comentou. Planeta em estágio primitivo, que já abriga degradados. Quem vai para lá? Eu botei até a imagem ali, né? A peregrinação desde 1949, Segunda Guerra, ó, já acelerou. Muitos estão tomando esse caminho. E aqui, ó a vida bacana em Quiron. Não é para nos assustarmos, né? Mas é a realidade. Quem partir daqui vai contribuir com lá. Vai levar seu conhecimento. Será que descobriram a roda? Ou estão no fogo ainda? Primitivo. Lembramos aí o período da pedra lascada? É o que o Chico comentou. Esse é Quiron. Um exoplaneta uma chamada Super-Terra, maior que a Terra. Muito parecido o clima, a fauna, a flora, a natureza, a Super-Terra. Mas a civilização, a humanidade da Idade da Pedra.
esse joio daqui da terra vai para lá. E quem sabe lá esses irmãos não conseguem transformar um pouco em trigo, né? Essa é a divina lei. Voltar um pouquinho mais de trigo, para tentar voltar. Lembremos aí, outro livro, Caminho da Luz. Aqui fala, né? Como é que a nossa civilização, os degredados de Capela, o orbe, na constelação do cocheiro, espíritos que vieram e formaram, né, a nossa civilização. Agora está acontecendo conosco. Nós estamos mandando gente para fora. Aí eu fecho, meus irmãos, com o mesmo slide. Espero de coração que todos nós tenhamos chegado ao final dessa exposição, conseguindo pelo menos responder um pouquinho o significado, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. São esses mansos, essas consciências em expansão, que esperamos que nós estejamos dentro para prosseguir nessa terra rumo à regeneração. Muito obrigado a todos. Agradeço aí a participação novamente. Agradecemos então a todos os irmãos que aqui vieram na noite de hoje para prestigiar, para aprender um pouco mais da doutrina espírita. Agradecemos ao nosso irmão que se predispôs a vir, né, fazer essa explanação para todos nós, encarnados e desencarnados. O nosso muito obrigado ao querido irmão. Então, e convidamos que volte mais vezes, né, a casa. É só convidar que eu venho. O Ney aí já é a ponte. Ele que faz o convite. Olha aí. 2025. Irmão, para a gente terminar a noite de hoje, e assim, não é explorar o senhor, mas pedimos carinhosamente que faça a prece para finalizar a noite de hoje. E a prece também, como a gente não tem como fazer o passe, a prece também vai servir como passe coletivo. Então, mais uma vez, querido irmão, agradecemos a sua presença e pedimos, né, que o senhor faça a prece de encerramento. Obrigado. Querido Pai, bondoso, agradecemos por mais este estudo, essa exposição, que pôde nos esclarecer um pouco mais os momentos, muitas das vezes tortuosos, difíceis que nós passamos no nosso mundo, na nossa casa, no nosso trabalho. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de entendermos um pouco mais do Evangelho, da palavra amiga, do que acontece no nosso íntimo, para que possamos, de mãos dadas, prosseguir nessa estrada rumo a um planeta melhor, a um mundo melhor. A partir de agora, Senhor, coloque entre nós os mensageiros abençoados, que possam ungir o nosso corpo com as bênçãos, todas aquelas energias possam ser convertidas em energias positivas, para que possamos sair daqui e espalhar essa luz que é própria de nós, e que o Senhor sempre, com a sua palavra, com o envio dos seus mensageiros, amplifica para que possamos espalhar ao nosso redor. Façamos de nós, Senhor, ao sairmos daqui,
lamparinas na escuridão, para que possamos, por entre nossos entes queridos, nossos conhecidos, todos aqueles que passam pela nossa frente, possamos espargir essa luz divina. Obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.